Ah, mas meu colesterol está alto, né? Eu vou ficar doente por conta disso. Bem, vamos por partes. Eu queria nesse vídeo explicar um pouco sobre o que é o colesterol, sobre o que ele representa para o nosso corpo, né? E sobre os medos, muitas vezes infundados, que a gente tem dele. A gente tem que lembrar o seguinte: o medo que se tem do colesterol hoje em dia, ele começou exatamente por conta daquela hipótese dieta-coração, que eu falei em alguns vídeos atrás. A dieta-coração diz que se você comer gordura, né, em excesso, essa gordura vai se transformar em colesterol de alguma maneira, o seu colesterol vai ser elevado e, por conta disso, você vai ficar doente. O colesterol vai se acumular nas suas artérias, nas paredes arteriais, né, e elas vão se entupir e você vai ter uma doença cardiovascular. Bem, primeiro, isso foi derivado, a primeira ideia de que colesterol faz mal, como eu já até citei num vídeo anterior, ela veio de um estudo feito no início do século XX, em que se alimentou coelhos com colesterol e os coelhos tiveram aterosclerose. Como eu já pontuei antes, é um teste absurdamente falho, a meu ver, porque coelho é um animal que não come colesterol. Coelho é um herbívoro e plantas não têm colesterol. Então o coelho nunca deveria comer colesterol. Se você alimenta um herbívoro à força com uma coisa que ele não está habituado a comer, ele vai ter um problema. Provavelmente se esse teste tivesse sido feito com cães ou com gatos, qualquer animal carnívoro, não teria acontecido o tal do problema. Bem, colesterol é uma substância naturalmente produzida pelo nosso corpo, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, né? O nosso cérebro é feito de 80% colesterol quase. O colesterol é o precursor da testosterona, né? Então se você preza a testosterona, né? Se você quer ter libido, massa magra, uma série de outros fatores, você precisa de colesterol, né? A incidência de luz ultravioleta na pele, né? Quando você se expõe ao sol, ela induz, entre outras coisas, a transformação de colesterol em vitamina D. O colesterol é uma fonte de energia que a gente tem, além de servir para um monte de outras coisas, né? Tem envolvido em diversos processos dentro do nosso corpo. E a produção endógena, né? O que o seu corpo fabrica de colesterol, ela é regulada naturalmente. Você tem a chamada homeostase. Então, o que se sabe? Aproximadamente 70% do colesterol que você tem dentro do seu corpo foi o seu próprio corpo que produziu. Só 30% vem da sua dieta. E se você começar a comer mais colesterol, né, ou mais gorduras que vão de alguma maneira fazer com que o colesterol eleve, o seu corpo automaticamente ele vai reduzir a produção dele. Então é um mecanismo balanceado, faz parte do processo de homeostase, né? O seu corpo ele sabe se equilibrar. O medo que as pessoas têm do colesterol e a classificação que se dá, né, colesterol bom, colesterol ruim, ele também não faz muito sentido. Não existe colesterol bom, colesterol ruim. Todo colesterol é necessário. A questão toda é que eles têm papéis diferentes. O que a gente está acostumado a ver aí, né, fala-se, o HDL, o colesterol bom, o LDL, o colesterol ruim. Não existe isso de bom e de ruim. Primeiramente, HDL e LDL, e VLDL também, são na prática lipoproteínas. Elas são proteínas dentro do seu corpo que elas transportam o colesterol de um lado para o outro. O colesterol fica guardado dentro delas. Por que disso? O colesterol, por ser uma gordura, ele não é solúvel em água. Então o colesterol ele não conseguiria circular pelo seu sangue para ser levado para onde ele precisa, né? Então o organismo ele encapsula esse colesterol dentro dessas lipoproteínas, né? O HDL é a lipoproteína de alta densidade, o LDL é a proteína de baixa densidade, lipoproteína de baixa densidade. E estando aí dentro, o colesterol encapsulado nessas proteínas é que ele consegue circular pelo corpo. Quem produz essas proteínas efetivamente é o fígado. Então o fígado é digamos assim, a nossa fábrica de HDL e de LDL. Por que se dá o nome de bom e de ruim para eles? O HDL ele é a lipoproteína responsável por trazer o colesterol dos músculos para o fígado, né? Para uma reciclagem, digamos assim. Como ele está tirando o colesterol, ele está levando para o fígado o colesterol ser convertido em outra coisa, deu-se o nome de bom, porque é bom porque está diminuindo o colesterol. Só que na prática isso não faz sentido, né? Já o LDL, ele é a lipoproteína que leva o colesterol do fígado para os músculos. Então, de alguma maneira, ela está aumentando, entre aspas, o seu colesterol e por isso recebeu essa pecha de ruim. Então, perceba que isso, o bom e ruim, está sempre ligado ao fato de que o colesterol em geral é visto como uma coisa ruim, quando na prática não é. O que se sabe, por exemplo, uma doença cardiovascular, ela resulta de vários fatores. Então não é só colesterol, existem pessoas com colesterol elevado, pelos padrões, né, que nunca tiveram doenças. Por exemplo, você pega alguns povos que têm alimentação ancestral, tipo os povos Maasai, né, na África.
o colesterol médio deles está entre os mais elevados do mundo, na casa dos 300, 400 na medição. E ainda assim os caras não têm problema cardiovascular. Né? Por quê? Porque na média o nível inflamatório para essas pessoas é muito baixo. E ele é muito baixo exatamente porque a alimentação que elas têm não promove uma inflamação sistêmica. Tá? O que a gente sabe que promove inflamação sistêmica? O mais inflamatório de todos, né, é o açúcar. Tá? Mas juntamente com o açúcar vem também os óleos vegetais, as gorduras trans, as gorduras ômega 6. Né? A gordura ômega 6 ela é um pró-inflamatório. Não é que isso seja ruim, todo mundo precisa de um pouco de inflamação. A inflamação te ajuda, ajuda o seu corpo, né, a lidar com ataques. Porém, se você tem um processo inflamatório muito mais ativo do que o processo anti-inflamatório, né, você pode ter problemas. Então, a doença cardíaca, ela precisa, para acontecer, ela precisa ter colesterol alto, inflamação alta. Não é uma coisa tão simples quanto se pinta. Né? Se você for ver, por exemplo, algumas estatísticas, nos Estados Unidos, mais da metade dos casos de infarto são de pessoas que tinham colesterol normal ou baixo. Normal ou baixo segundo os padrões. Tá? Então não é simples assim. Como que o processo de lesão arterial funciona? Né? Por algum motivo a sua artéria recebe uma lesão, um pequeno rasgo, e geralmente esse motivo é derivado de uma coisa chamada glicação. Né? O excesso de moléculas de açúcar no seu sangue, ele se liga à parede da artéria, né, às células da parede arterial, e danificam, porque o açúcar ele é um componente tóxico. Ele é usado para gerar energia, mas em excesso ele vai ser tóxico. Quando você tem uma lesão na parede arterial dessa, a reação que o seu corpo tem é colocar uma espécie de band-aid. Ele vai tentar cobrir aquele rasgo para que haja cicatrização. O que cobre esse rasgo é colesterol. O colesterol vai se acumular sobre aquela lesão na parede da artéria. E o que seria o esperado? O colesterol está se acumulando ali. Quando a lesão for reparada, quando o seu corpo se regenerar, ele deveria ser reciclado, ele deveria se descolar, né, e ser reabsorvido. Só que, se você tem um volume de açúcar em circulação exacerbado, muito grande, o próprio colesterol vai se oxidar também. E aí, ao invés de ser reciclado depois, ele vai virar uma placa rígida, né, que com os anos ela pode crescer. Então, a pessoa está comendo açúcar, tem lesão arterial, o colesterol acumula para tentar resolver, o colesterol oxida, não é reciclado, e aquela placa ela vai ganhando espessura, né, até chegar a um ponto em que ela pode, ou entupir a artéria, a gente chama de a estenose, o diâmetro da artéria vai diminuindo, ou ela pode simplesmente se descolar, como uma casca de ferida que sai de uma vez, né, e entupir a artéria mais adiante. A gente chama de um trombo, no caso. Mas percebe que em ambos os casos, a culpa não foi do colesterol por si. O colesterol ele é como se fosse o bombeiro, ele estava tentando apagar o incêndio. Só que o prédio pegou fogo, ele não conseguiu, não deu conta, ele não conseguiu reparar as lesões, e aí, no final das contas, ele leva a culpa. Não faz muito sentido quando você analisa friamente. Para isso, desde os anos 70, 80, que surgiram remédios para tentar reduzir o colesterol. Então, ao invés de resolver o problema, que é pare de ter lesão arterial por inflamação, né, o que a indústria farmacêutica propõe é que você reduza o colesterol. Então, ou seja, ao invés de deixar o prédio pegar fogo, de instalar sistemas de incêndio melhores, né, não, ele propõe que você reduza o número de bombeiros. Não faz o menor sentido. Mas é isso que acontece. As estatinas hoje são o remédio mais prescrito do mundo. Né? A estatina vende mais do que a aspirina, por exemplo. É uma coisa que parece piada, mas né? É o que acontece na prática. Lembrando que os remédios para redução de colesterol não são livres de efeito colateral, muito pelo contrário. Tem uma medida que a medicina usa, né? São duas medidas, na verdade, NNT e NNH. NNT quer dizer o número de pessoas que precisam tomar o remédio para que uma delas tenha um resultado positivo. E o NNH é o número de pessoas que precisam tomar o remédio para que uma delas tenha um resultado negativo, um efeito colateral ruim. No caso das estatinas, o NNT está na casa de 200, 250, ou seja, a cada 250 pessoas que tomam estatina, uma tem benefício. Né? E já o NNH da estatina está na casa dos 50, ou seja, a cada 50 pessoas que tomam estatina, uma tem um efeito colateral grave. Entre eles está envolvido aí perda de massa magra,
aumento de resistência à insulina, diabetes, né, Alzheimer, tudo isso está envolvido. E por quê? Porque o colesterol é uma molécula muito importante para o nosso corpo. Se você reduz a produção de colesterol, você está de tabela, por exemplo, reduzindo a produção de testosterona. Como é que você vai conseguir manter massa magra? Como é que você vai conseguir manter libido? Tem muitos casos de pessoas que tomam estatinas e ficam impotentes, né? Com razão. Você está matando na raiz um dos seus hormônios sexuais mais importantes. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer com todo esse vídeo? Não tenha medo do colesterol. Né? O colesterol, o número que você vê no exame, ele é só um número. Tá? Ele não diz respeito à sua saúde. Você tem que avaliar uma série de outras coisas. Não basta simplesmente falar, o seu LDL está elevado, o seu colesterol total está elevado. Hoje em dia, já se tem medidas muito mais precisas, que é, por exemplo, a relação entre o seu colesterol total e o seu HDL. É muito mais seguro você se basear nisso do que no volume de LDL. Outra medida importante, a proporção entre os seus triglicerídeos e o seu HDL. É muito mais importante do que olhar o LDL puramente também. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para um calculador de risco cardíaco que eu produzi, baseado em uma série de estudos. Você vai literalmente colocar lá o seu colesterol total, o seu HDL e os seus triglicerídeos, e ele vai te falar qual que é o seu risco real. Tá? E, bem, não é que qualquer número de colesterol é irrelevante. Né? Existem pessoas que têm hipercolesterolemia familiar, o colesterol delas é absurdamente alto. O risco para essas pessoas pode ser maior sim. Né? Isso tem que ficar claro. A gente não pode achar também que qualquer número de colesterol é seguro. Não é isso. A questão toda é que você não pode cair no pânico que se tem hoje em dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido informativo. Se você gostou, eu te peço que compartilhe, se inscreva no canal para fortalecer e liga o sininho para receber as notificações. Tá bom? Até o próximo vídeo, então.